princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Conjugar um verbo implica em agir de alguma forma na direção de alguém. Jesus é o verbo vivo, verbo que se movimenta para alcançar, servir, amar, perdoar, reconciliar e redimir. Verbo que veio nos ensinar a viver de verdade. Verbo que nos chama para o cuidado com o outro, uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros. Numa época em que muitos só olham para si mesmo, conjugar a ação do amor, do perdão, do serviço e da partilha se tornou utopia. Mas utopia para quem? Para os que seguem o Cristo ressurreto, certamente nunca será utopia. Será alvo, será modelo de vida, será viver a vida do Verbo vivo. Uns aos outros, a dinâmica do reino de Deus. Boa noite a todos e todas, a graça e a paz de Jesus, a você, a sua casa, sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ranieri Costa, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Aqui você encontrará devocionais, pregações, entrevistas e muito mais. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Bom vídeo para você, Deus te abençoe e um forte abraço. Nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens, a série de mensagens uns aos outros. Essa é a nossa nova peregrinação nas próximas semanas e será com certeza um tempo de muito aprendizado para todos nós, será um tempo de muita bênção para todos nós, eu tenho certeza disso. E quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13, nos versos 34 e 35. Uns aos outros, a dinâmica do reino de Deus. Por que é a dinâmica do reino de Deus? Porque em vários momentos na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, há essa expressão, uns aos outros, uns com os outros, uns pelos outros. E é nesta expressão que caminha a nossa realidade de fé e de prática de fé. Jesus, ele nos ensina um modelo para nós vivermos no mundo, um modelo para nós sermos agentes do reino de Deus na terra. E à medida que nós vivemos e nos relacionamos e temos as oportunidades de servirmos a Jesus, é que essa expressão deve se fazer presente nos nossos dias de maneira prática e de maneira que traga glórias ao nome de Deus. O tempo que nós vivemos hoje é o tempo de uma sociedade cada vez mais voltada para si mesma, uma sociedade que cada vez mais está ensimesmada, está envolvida pelo seu desejo de ser feliz sozinha, de ser próspero sozinho, de alcançar os sonhos sozinho. As pessoas estão se acotovelando para se isolarem. Mas não é o isolamento da pandemia, é o isolamento do coração, é o isolamento que age com indiferença com relação ao outro, é o isolamento que nega a existência do outro, é o isolamento que não se importa com a existência do outro. E nós que estamos seguindo a Jesus, nós temos um novo modelo de vida, nós temos uma nova forma de viver. Nós não vivemos mais como se vive ou como vivíamos antes do novo nascimento, antes da nossa experiência, do nosso encontro, da nossa epifania com Jesus. A partir do momento que nos encontramos com Cristo, há algo novo que passa a nos envolver e que passa a reger a nossa vida. E esse algo novo é o Evangelho, são as palavras de Jesus, é o próprio Cristo que passa a direcionar os nossos passos. Muitos pensam que é possível
viver uma realidade de cristianismo, uma realidade de discípulo e discípula de Jesus sozinho. Mas ninguém é capaz de seguir e servir a Jesus estando só, não se envolvendo com a sua comunidade, não se envolvendo com as pessoas. E na medida que nos envolvemos com as pessoas, é que surgem as necessidades de amarmos, perdoarmos, confessar, orar, levar os fardos, renunciar, agir com generosidade, sempre na direção do outro, uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros. E não há outra forma de se viver o cristianismo, o evangelho, senão a forma em que nós estamos em comunidade. E a forma em que nós estamos servindo em amor, em partilha, em alegria uns aos outros. E por isso quero te convidar a ler comigo João capítulo 13, versos 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos e se vocês amarem uns aos outros. Vou ler de novo. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, amem vocês também uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Estas são palavras de Jesus, ditas por Jesus e relatadas por João, pelo apóstolo João. Vamos orar? Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra e obrigado pela oportunidade que temos de servir e seguir ao Senhor. Te louvamos, bendizemos o Teu nome e pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco, fale com todos e cada um de nós nessa noite, ou em qualquer outro tempo em que qualquer outra pessoa possa se encontrar com essa mensagem. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amar é um mandamento. Amar é o cumprimento do mandamento. Amar, o amor é, de fato, toda a extensão da lei. É interessante que amar, por ser uma ordem, e por ser uma ordem dada por Jesus, pouco antes dele ser crucificado, pouco antes dele subir aos céus, por ser uma ordem desse tipo, por ser uma ordem dita por Jesus, nós temos duas opções ao nos depararmos com essa ordem. Ou nós obedecemos, ou nós desobedecemos. Mas amar, da maneira como Jesus nos ensina e nos adverte aqui, amar não é uma opção, não é algo optativo. Eu não posso escolher, será que eu amo, será que eu devo amar ou não? Será que eu devo depositar amor, entregar amor ou não? Ou pouco importa se eu não fizer? Amar é uma ordenança, uma direção, uma ordem de Deus, um mandamento de Deus para nós. E se é um mandamento de Deus para nós, ou obedecemos, ou desobedecemos. E Jesus apresenta aqui com as palavras novo mandamento. Mas não é novo mandamento no sentido de que seria o 11º mandamento, que Jesus estaria acrescentando um novo mandamento. Mas é um mandamento que abrange todos os outros. Se amarmos, se nos dedicarmos em amor,
nós estaremos cumprindo toda a lei. Porque quem ama não fere, não mata, não inveja. Quem ama não adultera. Quem ama não mente. Quem ama não cobiça. Quem ama não idolatra. Então, se nós amarmos nessa proporção que Jesus está nos apresentando, nós estaremos cumprindo toda a lei. Porque o amor é o mandamento que abrange, que abraça, que representa toda a lei. Mas não é fácil. Não é fácil, sobretudo com aqueles que são diferentes de nós. Quando Jesus apresenta essa direção, amem-se uns aos outros, da maneira como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Quando Jesus faz isso, ele está rompendo com um paradigma daquela época muito grande. Porque o amor, ele era algo que era entregue, que era oferecido, que era vivido nas relações com os iguais. Então, se você é judeu como eu, se você é do mesmo país que o meu, se você crê no mesmo Deus que eu, se os seus valores são os mesmos que os meus, aí sim vou te amar, aí sim vou derramar do meu amor sobre você, vou expressar amor sobre você. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui é que o amor, na medida que Ele entregou por nós, é o amor que não escolhe o seu alvo. Simplesmente ama. É o amor que não faz diferença, que não faz acepção de pessoas. É o amor que ama, independente de quem seja, independente de quem quer que seja, que esteja próximo de nós. Esse amor que Jesus nos apresenta é o amor que simplesmente ama. Porque Jesus, ele escolhe nos amar, diz o texto sagrado, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda vivíamos nas trevas, quando nós ainda éramos escravos do pecado. Jesus, em sua onisciência, ele decide nos amar sabendo da nossa rebeldia, sabendo do nosso coração inclinado para o mal. Mesmo assim, ele decide nos amar. E amar de uma forma que ninguém jamais amou. E aí ele nos apresenta esse novo mandamento, que na verdade é um novo padrão. Jesus está elevando a régua do amor. Se antes vocês deveriam amar os seus amigos e odiar os seus inimigos, agora vocês devem amar os seus inimigos e orar por eles. E abençoá-los. E servi-los. Olha que coisa mais utópica, né? Mas não é utopia para os que estão seguindo a Cristo. É alvo. É modelo de vida. É como Fernanda narrou para nós no vídeo, é viver a vida do Verbo vivo. Mas a nossa sociedade vive nessa dificuldade ou nessa... A nossa sociedade está perdida. E ao se perder, ela não consegue identificar o outro, ela não consegue enxergar o outro, ela não consegue perceber o próximo que está diante de si. E é por isso que servir a Jesus, seguir os seus passos, é algo tão desafiador. Porque é preciso, ao fazermos isso, é preciso renunciarmos às nossas próprias vontades, nos dedicarmos a uma vida que enxerga o outro. É uma constante prática de renúncia.
Viver uma vida que enxerga o outro, que identifica as suas necessidades, que percebe o que ele precisa, viver essa vida é uma vida de que nos faz renunciarmos, de que nos faz reconhecermos os outros superiores a nós. E aí, esse texto nos coloca diante da realidade que há uma diferença entre aqueles que de fato estão fazendo de Jesus o seu discípulo, para aqueles que são simpatizantes de Jesus, que gostam das suas palavras, que admiram o que ele fala, mas que não vivem o que ele fala. E que não estão dispostos a viver o que ele fala. Ou estão dispostos a viver apenas aquilo que os agrada. Mas ser discípulo de Jesus é abraçar o Evangelho todo. E é abraçar o Evangelho todo para alcance de todos. O Evangelho todo para o homem todo. E para todo homem. Para todos os seres humanos. O Evangelho é uma mensagem para todos os seres humanos. E quando nós vamos diferenciar homens de meninos, né, como dizem por aí, mas discípulos de simpatizantes, porque discípulos estão dispostos a renunciar à sua própria vontade. Estão impelidos por um desejo de obedecer o seu mestre, e ao obedecer o seu mestre, eles sabem que eles devem amar, que eles devem cuidar, que eles devem servir, que eles vão ter que perdoar, que eles vão ter que assumir o dano, que eles vão ter que assumir o prejuízo, que eles vão ter que identificar o outro, enxergar no outro alguém superior a si mesmo. Agora, o simpatizante ele não consegue enxergar ninguém acima de si mesmo. Ele não consegue olhar para o próximo e considerar esse próximo superior a si mesmo. Ele faz escolha sobre quem ele quer amar e sobre quem ele acha que ele deve amar. Ele não entendeu que o amor que Jesus deu por nós é o amor que não fez acepção, que escolheu inclusive aqueles que estavam de costas viradas para ele, que o rejeitavam, que o agrediam, que o crucificaram. Jesus estava amando todas essas pessoas, mas os simpatizantes, eles querem escolher quem eles vão amar. Eles querem escolher com quem eles vão, de fato, dividir alguma coisa, quando vão dividir alguma coisa, e o que é que eles vão dividir. Mas os discípulos de Jesus entenderam que eles devem dividir com todos, que eles devem estar com todos, que eles devem amar a todos, assim como foram amados por Jesus. Então o discípulo reconhece o outro, o simpatizante, ele não percebe. Ele escolhe quem vai ser o outro, quem vai ser o próximo. Ele ignora o samaritano na beira do caminho, mas o discípulo não. Aliás, quando nós lembramos da história do menino jovem rico, o jovem rico queria seguir a Jesus, mas ele não estava pronto para renunciar, para considerar o outro superior a si mesmo, para abrir mão dos seus privilégios. E aí ele não consegue se desfazer da sua fortuna para seguir a Jesus. Ele não consegue repartir a sua fortuna com os outros. Estava preso nos seus bens. Mas ele gostava muito do que Jesus dizia, ele até acreditava muito no que Jesus dizia, ele achava muito para frente do tempo o que Jesus dizia, mas ele não conseguia e não decidiu e não foi viver aquilo. Para ele, por mais que ele gostasse, por mais que ele achasse aquele discurso, aqueles ensinamentos de Jesus, os sinais, os milagres, por mais que ele achasse aquilo maravilhoso, aquilo soava para o simpatizante como utopia.
Agora, aqueles que largam as redes e vão seguir a Jesus, que largam tudo para trás e vão seguir a Jesus, eles entenderam que o modelo do reino de Deus, a dinâmica do reino de Deus, é a dinâmica de que se dedica, dos discípulos que se dedicam aos outros. Então, essa é a diferença. Essa é a grande diferença entre discípulos e simpatizantes. E quando nós chegamos nessa realidade de percebermos as diferenças, nós podemos aprender 3 lições, entre tantas outras, mas 3 para essa noite, para esse tempo, para esse momento. A primeira delas é que o discípulo de Jesus, a discípula de Jesus, ele se dedica em amar mais o outro do que a si mesmo. Quem está servindo e seguindo Jesus e quer fazer dele o seu mestre, o seu Senhor, não é engolido pela narrativa de que, bom, eu preciso ser feliz, eu preciso me amar mais do que eu ame qualquer outra pessoa. Não. Quem está de fato fazendo de Jesus o seu mestre, entendeu que a nossa vida, que o nosso amor, ele não deve ser depositado apenas em nós, nos nossos desejos, nos nossos sonhos, Não. Aliás, devemos amar mais os outros do que a nós mesmos. É uma mensagem completamente diferente da mensagem que nós ouvimos no mundo. Mas é a mensagem de Jesus. E aí, quando nós nos deparamos com a mensagem de Jesus, nós temos 2 opções. Ou obedecemos, ou desobedecemos. Mas quem está de fato tornando Jesus o seu discípulo, o seu mestre, e se tornando discípulo do mestre, deposita, entrega, oferece mais amor ao outro do que a si mesmo. Busca servir ao outro mais do que a si mesmo. Entende que nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Mais amor ao outro do que a mim. Mais generosidade ao outro do que a mim. Mais compromisso de lutar por justiça à vida do outro do que a mim. É reconhecer o outro superior a si mesmo. É se tornar o último, é se tornar o menor. Quem quer servir a Jesus, quem quer seguir, quem quer entrar no reino de Deus, deve considerar todos superiores a si mesmo. É o que Jesus nos ensina. Amar uns aos outros é se esvaziar do eu. Porque se eu não for esvaziado do eu, do meu ego, se eu não me esvaziar de mim mesmo, eu não vou conseguir identificar a necessidade de amar o outro mais do que a mim mesmo. Aliás, eu só vou amar a mim mesmo. E quem ama apenas a si mesmo, não ama. Se idolatra. E idolatria, eu sei, você sabe muito bem o que é. Segunda coisa, o amor é o centro do Evangelho. O amor é o centro do Evangelho, é o centro da mensagem bíblica, é o centro. O amor, Deus é amor. Deus é amor. E por ser amor, derrama de vida sobre nós, derrama de perdão sobre nós e derrama de amor sobre nós. Deus é amor. Então o amor é o centro do Evangelho, o amor é a extensão da pessoa de Jesus. Jesus é a pessoa que redefine o que é o amor. E isso é maravilhoso, isso é bênção para nós. Sermos ensinados pelo Cristo a amarmos, de fato,
e de verdade, não apenas com palavras, mas de fato e de verdade, com ação. Amar é um verbo, e verbo requer uma ação. Eu amo, você ama, nós amamos. É uma ação. É uma ação na direção de alguém, para alcançar alguém, para servir alguém, para abraçar alguém, para colocar alguém na mesa, para arrumar um lugar na mesa para uma nova pessoa. Amar é o centro do Evangelho. O amor é o centro da narrativa bíblica. Deus está buscando reconciliar consigo todas as coisas através de Cristo. Por que é que Ele está fazendo isso? Por amor. Por amor. Deus me ama, Deus ama você. Mas Deus não nos ama para que nós fiquemos, ai que legal, Deus me ama. Pô, que bacana. Pô, eu sou muito bom mesmo, porque Deus me ama. Então eu vou viver do jeito que eu quiser, porque Deus me ama e as pessoas devem me amar também. Deus me ama para que eu ame também. Deus me ame para que eu seja canal do seu amor. Deus me ama Deus nos ama para que nós amemos uns aos outros. E terceira coisa, o amor é a prova do novo nascimento. Jesus disse que se nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou, com isso todos saberão que nós somos seus discípulos, se nós amarmos uns aos outros. Se você amar o outro, se nós nos dedicarmos a amarmos uns aos outros, todos saberão que nós somos discípulos de Jesus. Mas todos saberão se nós amarmos. Quer ser identificado com Cristo, quer ser comparado a Cristo, quer ser reconhecido como discípulo, ame. 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 O amor é a prova do novo nascimento. Diz o apóstolo João que quem não ama, não conhece a Deus. Mas quem ama é nascido de Deus. Nascer de Deus, nascer do Espírito, é experimentar o novo nascimento. É morrer para a velha vida. É enterrar o velho homem. E viver a nova realidade daqueles que decidiram, de fato, serem arautos do Evangelho, serem embaixadores do reino de Deus na terra. Um sinal evidente de que nascemos de novo é se estamos amando. Se estamos amando, se estamos nos entregando em amor, se estamos sofrendo dano por amar quem supostamente não merece, afinal, honestamente, quem é que merece? Quem é que merecia o amor de Jesus? E mesmo assim, Ele amou. Mesmo assim, Ele amou. Então, amar é nascer de novo. Aliás, Bob Utley, um dos comentaristas bíblicos, ele vai dizer que o amor é a única característica que Satanás não consegue falsificar. O amor é a única característica que Satanás não consegue falsificar. Você quer saber se alguém está de fato sendo discípulo ou simpatizante? Ou se alguém está de fato amando a Jesus ou fingindo que o ama? Perceba, há amor, porque o amor o diabo não consegue falsificar.
Não há uma expressão fingida de amor. Não há um amor falso. Não há um amor enganoso. Não há um amor sem querer. Não há um amor que é feito de forma teatral. O amor, o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não consegue falsificar. Amor é algo sagrado, é algo que emana de Deus, e o que emana de Deus o diabo não consegue falsificar, ele não consegue replicar, ele não consegue inventar cópias. Mas o que ele consegue é distorcer, é fazer com que nós deixemos de olhar os outros e passemos a olharmos a nós mesmos. É que nós comecemos a enxergar apenas aquilo que está dentro de nós, e não aqueles que estão à nossa volta. Isso o diabo consegue fazer. Ele consegue nos tornar em idólatras, idólatras de nós, idólatras dos nossos próprios sonhos, idólatras das nossas próprias intenções, do nosso próprio prazer. Mas o diabo não consegue falsificar o amor. Ele nos apresenta a idolatria. Ele nos apresenta o ego. Mas Jesus nos apresenta o amor. E o amor que deve ser entregue uns aos outros. O amor é a prova do novo nascimento. E é impossível falarmos de amor e não sermos levados até o texto de 1 Coríntios capítulo 13. E aqui nós encerramos essa nossa primeira mensagem. Porque afinal de contas, o que é o amor? Afinal de contas, como é que se ama? Afinal de contas, como é que o amor se manifesta? O apóstolo Paulo responde dizendo: o amor é paciente. Não, eu vou ler desde o verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Porque o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, o amor jamais é vencido, o amor é impossível de ser falsificado. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando me tornei discípulo, deixei para trás as coisas dos simpatizantes. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três:
A fé, a esperança e o amor. O amor é o maior entre tudo isso. O maior deles, porém, é o amor. Só é amor se for compartilhado, se houver renúncia, se houver entrega, se houver submissão, se houver humildade. Só é amor se entregar, se abrir mão de si. Isso é amor. É sofrer o dano, é sofrer a perca, é entender que Cristo, ao nos amar, ao derramar cada gota do seu sangue naquela cruz por amor, Ele o fez por pessoas indignas. Pessoas que jamais teriam condições de merecer o seu sacrifício e de merecer o seu amor. Essas pessoas somos eu e você, somos nós. E se recebemos de Cristo um amor nessa proporção, entregamos uns aos outros esse mesmo amor. Ah, mas e se não voltar amor para mim? E se eu amar os outros e não receber de novo? Cristo, nesse novo padrão do amor, nos ensina através da sua própria vida. Ele estava amando pessoas que muitas delas não o amariam de volta. Ele estava amando cada uma delas. Da mesma forma que ele estava amando cada uma das pessoas que devolveriam o seu amor, que seriam gratos pelo seu amor. Então, se você não receber amor de volta, você está se assemelhando com Cristo. Porque nem sempre Cristo recebe amor de volta, mas Ele sempre ama. E quando nós amamos da forma como Cristo amou, somos reconhecidos, somos enxergados como discípulos, como discípulas, como seguidores do Deus que é amor, do Deus que ama. Que seja assim para a glória de Deus, o nosso Pai. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa oportunidade de aprendermos, de ouvirmos a Tua voz e de sermos ensinados por Ti a amar como o Senhor nos ama. Enche-nos com Teu Espírito Santo, porque essa é a única forma de cumprirmos essa Tua ordenança. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Sopra sobre nós, de vida, de vida. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Enche-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Mais, Senhor. Mais do Senhor sobre nós. Nos ensina a amar. Nos ensina a oferecer amor. Uns aos outros. Porque é assim que o Senhor nos ensinou. Porque é assim que o Senhor espera que nós nos comportemos aqui. Até a sua volta, até a sua vinda. Porque é assim que o Senhor espera que nós vivamos. Até que nós estejamos todos juntos na mesa com o Senhor. Ajuda-nos, Pai. Para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, vá na paz de Jesus para essa nova semana. Ame, derrame amor, ofereça amor, uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros. Amém. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Até mais!